curso aqui é de processamento artesanal de pão integral, tá? Meu nome é Cristiane, trabalho na Emater há 20 anos, sou extensionista de bem-estar social e trabalho no município de São João, na Eponsina. Nós vamos para a nossa apresentação, espero que vocês fiquem conosco até o final, né? Então, como eu já disse, né, o nosso curso é de pão integral, e da onde vem, vamos fazer uma historinha aqui do pão, né? A gente sabe que o pão está na mesa de todos nós, todos os dias, tem esse sentimento religioso, né, que nos concede desde muitos anos, começou com uma mistura de farinha e água, né, que é o básico de um pão, de qualquer pão, e a gente sabe que tem N pães aí industrializados, mas nada se compara ao sabor de um pão caseiro, não é não? Então, aqui a gente vai fazer um pão integral que é básico, tá? Que vocês vão ter facilidade de fazer aí na casa de vocês. E a gente vai estar trabalhando no nosso conteúdo aqui em 3 partes, tá? A parte de boas práticas de fabricação, a parte de tecnologia de produção e preparo, um custo de produção. Por que a gente vai estar trabalhando boas práticas? Às vezes você vai usar seu pão só para fazer em casa, mas às vezes você vai produzir para fazer uma renda extra, né? Então a gente vai dar uma pincelada nessa parte de boas práticas. A tecnologia de produção, a gente vai falar um pouco sobre as farinhas, sobre os componentes do pão, e o custo também voltando para a questão da comercialização, tá bom? Então, vamos começar aqui, vamos tentar ser rapidinho para não ficar cansativo para vocês. Estou um pouquinho nervosa porque vocês estão aí do outro lado, não estão me vendo, né? E é a primeira vez que eu estou trabalhando com aula online. Então, eu peço desculpas se por acaso surgir algum imprevisto no meio do caminho, tá bom? As boas práticas de fabricação são procedimentos que a gente adota para assegurar um produto sem contaminação nocivas à saúde do consumidor. Então, a gente sempre tem que procurar zelar por esse produto que você vai entregar a outra pessoa, tá? Abrange alguns aspectos para garantir essa qualidade sanitária e a gente vai detalhar assim um pouquinho, rapidinho, para vocês, ok? A abrangência dele vem nos cuidados pessoais, né, do manipulador, que no caso somos nós, o local de trabalho, onde você vai produzir o seu pão, a matéria-prima, a tecnologia de produção em si, a informação do consumidor, que você, como produtor, né, ou a pessoa que está fazendo o pão, deve passar para o consumidor, e o armazenamento e transporte. Então, esses cuidados pessoais, o manipulador, ele tem que estar saudável. Então, assim, livre de doenças, doenças infecciosas, lesões, né, principalmente cutâneas, e caso tenha esse tipo de doença ou alguma lesão, algum corte na mão, a gente pede ou para não estar em contato direto com o alimento, ou utilizar as luvas, tá? As mãos devem estar sempre limpas, desinfetadas, unhas curtas, no caso a minha que hoje está vermelhinha, mas no nosso vídeo ela vai estar sem esmalte, sem curtinha, porque a gente vai estar fazendo uma massa e vai estar colocando literalmente a mão na massa. E isso pode ser um contaminante a mais, ou você vai encontrar ali dentro do seu pão, não vai ser agradável. Cabelos, barbas e bigode para os homens, né? Devem estar limpos ou devidamente protegidos, ou sem barba e sem bigode, tá?
A máscara hoje é um item obrigatório graças à pandemia, isso já está sendo, a gente já não tem mais tanto assim, aversão de usá-la, né? Porque a maioria das vezes as pessoas não gostam de utilizar, mas a gente orienta a usar para não contaminar o produto. A questão da higiene de instalação, o local, né? Aqui a gente vai estar abordando para quem for fazer o produto para venda, tá? Mas também vocês podem olhar pelo lado da casa de vocês na hora de fazer esse produto ou qualquer produto que vocês venham fazer, porque são outras pessoas que vão estar comendo desse produto, então você tem que sempre pensar no outro, né? Pensa na sua família. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, mas a gente tem que olhar se eu como o produto que eu estou fazendo. Então, eu sei que se eu como, eu estou fazendo para mim, né? O outro também vai poder comer. Então, assim, a instalação de higiene tem que estar no local exclusivo, tá? Um local que, se possível, fora da casa, de fácil limpeza, protegido de insetos, de roedores, de animais, né? Com uso de telas, possuir área separada para matéria-prima, que a gente chama, né? Área de estocagem, processamento e a área de estocagem propriamente dita, que é o produto pronto, que pode ser um armário, né? Pode ser mais separado da área suja, tá bom? Que é aquela área que todo mundo entra. Na questão de higiene da instalação, os utensílios e equipamentos, eles devem ser exclusivos, né? A gente não fica, vou usar essa forma aqui para colocar um pernil, por exemplo. Não, se você vai usar para pães, você vai deixar ela exclusivamente para pães, porque às vezes o resíduo de uma gordura que pode estar ali pode contaminar o seu produto e diminuir o tempo de validade dele lá na frente, tá bom? Equipamentos sempre lisos, né, de superfície lisa, de fácil limpeza e resistente à corrosão, porque você lava muito. A limpeza das instalações e equipamentos, tá, devem ser feitos com detergente neutro e solução sanitizante. A solução sanitizante nada mais é do que água com cloro, tá? A gente usa essa solução e a gente tem uma porcentagem que a gente vai estar passando para vocês no videozinho que a gente vai ter mais à frente, tá? No caso porque tem para cada produto você usa uma quantidade certa de cloro, tá? Então, assim, para fruta é uma quantidade, para superfície é outra, para hortaliça é outra. Então, assim, a gente vai passar essa partezinha para vocês no videozinho que a gente vai estar fazendo mais para frente, tá? A matéria-prima que você vai utilizar no seu produto vai ser uma matéria-prima, tem que ser de boa qualidade. Matéria-prima de boa qualidade te dá um produto de excelente qualidade. Aí você fala assim, mas eu comprei qualquer farinha, posso usar? Você pode usar qualquer farinha. Mas se você usar farinha com uma porcentagem baixa de glúten, ela vai te dar um pão não tão bom, tá? Mas se ela tem uma qualidade melhor e uma quantidade maior de glúten, você vai ter um pão melhor, mais bem estruturado. Então, a qualidade do produto que você está usando e a qualidade da farinha que você está usando interfere sim nessa questão do pão que você vai fazer, do seu produto final, tá? A higienização apropriada das embalagens e dos alimentos. Quando você chega, hoje a gente está preparado para isso, né? A questão de higienização. Hoje a pandemia está nos ensinando a ter boas práticas. Então, hoje você vai no supermercado, traz esse material para casa e ali você lava ou lava
com um cloro ou com detergente, né? E seca e põe no armário. Você já não pega mais o seu material lá no supermercado e já vai direto com ele para o armário, porque tem um vírus ali no meu micro-organismo que está vinculando aí. E essa higienização dessas embalagens, ela vem para dentro da agroindústria também, tá? Embalagens apropriadas no caso do produto processado final. Você pode usar uma embalagem plástica, né? Porque assim, vou colocar dentro de um saco de papel, daquele saco de papel. Você pode colocar um saco de papel, mas o seu produto ali, o seu consumidor não vai estar vendo aquele produto. Então, às vezes, a gente come pelos olhos, não é uma embalagem apropriada para o seu produto processado. Tá? O ideal seria você estar usando um papel filme ou um saco de polipropileno, tá? Que é aquele plástico mais barulhento, mais brilhoso, que vai te dar um acabamento mais bonito, tá? Na questão de armazenamento dos produtos processados, você tem que ter um armazenamento, igual eu falei, vai ter um armáriozinho, né? Você processa e vai ter um armário para você guardar ali até você vender. Ou, na casa de vocês vão ter também uma vasilha bem fechadinha, tampadinha, e guardar num local limpo e seco, tá bom? Na questão de quando você vai mexer, trabalhar com produto para poder fazer a venda, comercialização, às vezes, a maioria das vezes, você fala assim, eu queria legalizar o meu produto, eu queria estar com ele certinho, eu ter aonde eu vou, né? Qual o órgão que eu posso estar procurando para estar me orientando a ter um produto legalizado, onde eu vou poder vender em todo o comércio, com nota fiscal e tudo, e garantindo que eu estou entregando um produto de qualidade. Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje é o órgão, né, do Ministério da Saúde responsável por essas leis. Para quê? Para que o consumidor final, ele saiba o que ele está comprando, tá? Então, eles fazem existem profissionais, a Anvisa faz a lei e avisa, que é a Vigilância Sanitária Local, né, que no caso do município, ele vai te dar que vai regulamentar e fiscalizar o produto na nível do município. Então, assim, caso você queira legalizar o seu produto, você vai procurar a Avisa da Vigilância Sanitária do seu município, legalizando, como é um produto um produto de alimentos vegetais, né, que é a farinha, você vai procurar a vigilância sanitária. Eu vou fazer recheado com queijo, vou fazer recheado com frango. Eu vou ainda na Anvisa? Sim, você vai na Anvisa. Por quê? Ou você vai na Avisa, né, na vigilância sanitária. Por quê? Porque vai contar o maior produto. E qual o maior produto que você faz num pão? No caso do pão, é a farinha. Tá? Então, se ele tem uma porcentagem alta de farinha e uma pequena porcentagem de recheio, que é queijo, doce de leite ou frango, aí continua sendo a vigilância sanitária responsável. Lá eles têm as normas e vocês podem estar procurando também a Emater mais próxima, que vai ter um acompanhamento melhor. Eu faço também queijo, mel, leite, iogurte, e isso já vai para a fiscalização a nível de consórcio, que são os consórcios do selo de inspeção, né, que é o SIM municipal, ou através do IMA, que é a nível estadual, ou o CIF, que é do MAPA, que é do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, tá bom? Vou dar só uma pincelada rápida, a questão de bebidas, polpas, também é MAPA, tá? Também é do Ministério da Agricultura. Então, esses são os órgãos responsáveis pelos aspectos legais dos produtos que a gente quer colocar em mercado, tá bom?
Um dos aspectos legais e das coisas que mais se cobra dentro da legislação é a rotulagem obrigatória, né? Então, nós temos aí a rotulagem tudo que você faz, né? São as escritas gravadas que ficam na embalagem. E o que tem que ter? Tem que ter as informações básicas para o consumidor, tá? Então, o nome do produto, que no caso aqui, né, o nome do produto, o peso líquido, origem, que é a indústria brasileira, a lista de ingredientes, sempre do maior para o menor. Então, eu uso, no caso do pão, farinha, se eu pôr leite, açúcar, sal, fermento e, por último, sal, que é o que geralmente a gente usa menos, tá? Lote é o seu controle que você faz. A lote 1 cada receita é um lote. O prazo de validade, o endereço do fabricante, no caso seu, e a tabela nutricional, tá? Esses são as informações básicas de um rótulo. No caso do pão, você tem que contar ainda com a informação de informação. Informação de informação. O que é? Você tem que colocar ali o glúten, presença, né? Este produto contém glúten. Por quê? Porque o glúten, existem pessoas que são celíacas, então ela tem que achar essa informação ali. No caso de lactose, né? Então, usou leite, esse produto contém lactose, tá? Tem que constar no rótulo, porque as pessoas que são doentes precisam saber que ali nesse produto tem farinha, né? Na questão do glúten e a lactose. E às vezes até o açúcar também vai na lista de ingredientes para o diabético, enfim, as pessoas que têm comorbidades, né? Aqui agora a gente vai estar falando um pouco da farinha, né? Para se ter, como eu falei com vocês lá atrás, que a questão da qualidade dos produtos vai dar uma qualidade boa no seu produto final. Então, o tipo de farinha que você usa vai interferir no seu produto lá, principalmente na questão da farinha branca. Existe a farinha branca, existe ela mole e a farinha dura. A farinha mole é a que geralmente a gente acha no mercado, que é a Dona Benta, a Boa Sorte, tá? São usadas para quê? Mais para bolos e biscoito. Ela dá pão? Dá pão, mas ela dá um pão não tão estruturado quanto a farinha dura. A farinha dura, qual a diferença, né? A farinha dura é aquela farinha que tem mais proteína, tem mais sais minerais e consequentemente, ela tem mais glúten. Então, quando a gente vai testando as farinhas. Às vezes, a farinha, determinada região que você vai, ela se adapta mais a uma região. Então, você tem que achar a sua farinha. No mercado temos várias opções de farinhas e a farinha branca, no caso dura, você vai comparar aquela que mais vai se identificar com o seu produto que você vai fazer. Uma farinha de qualidade pode te dar, de qualidade inferior, ela pode te dar um produto mais escurecido, uma massa mais amarelada, mais amarronzada. Você ter uma farinha melhor, ele vai te dar um produto no interior dele mais branquinho, mais aerado. Então, depende muito. A farinha integral, do mesmo, não tem essa dura e mole, mas ela é uma farinha que tem mistura e a que não tem mistura. Então, você tem que achar também a sua farinha ideal, né, dentro do seu mercado aí, aquela que mais se identifica com você. Existem farinhas integrais que falam que é integral e não são totalmente integral. Às vezes ela vem com uma mistura de
de farinha branca já ali. Então, vocês têm que, por isso que tem a informação no rótulo, né? Procurem no rótulo para estar comprando essa farinha integral numa qualidade boa, tá? Existem outras farinhas que você pode substituir a farinha branca ou a farinha integral. No caso, farinha de arroz, né? Que também é uma opção para quem é intolerante a glúten e alérgicos, né? Ou querem até não usar a farinha de trigo. Tem a farinha de aveia, aí fala a farinha de centeio, que eu esqueci de colocar aqui na lâmina, farinha de coco, farinha de amêndoa. Essas farinhas, elas podem substituir, tá? A farinha, por exemplo, a farinha de aveia, você pode colocar e substituir a farinha de integral. Ela dá um pão mais pesado, tá? O pão de aveia, ele fica realmente mais pesado. Posso misturar? Pode misturar. Aí você vai dosando a qualidade do seu pão aí, tá? A farinha de amêndoa e a farinha de coco, a farinha de arroz, você pode estar substituindo pela farinha branca. Só que são farinhas mais caras, o seu produto automaticamente, se for para vender, né, vai ser um produto mais caro, tá bom? Aqui na farinha de amêndoa, que muita gente usa hoje para fazer os pãezinhos, né, que fazem a low carb, eles usam muito farinha de amêndoa, né? Ela possui uma porcentagem, né, de recomendação diária da farinha de amêndoa de 35%. Então tem que dosar essas farinhas para você saber se vale a pena você fazer o pão delas, tá bom? Qual a função, né, desses ingredientes, para que serve, né? Então, uma das funções da farinha de trigo, né, lógico, é dar estrutura do pão, né? Geralmente, você vai fazer, igual eu falei, você vai utilizar ou a farinha mole ou a farinha dura para o determinado produto que você vai fazer. Se é pão, deem preferência para farinha dura, tá? Ela estrutura mesmo, é a base, né, de um pão. E se for para bolo, você vai usar a farinha mole. O açúcar, ele tem a função de amolecimento, dá sabor e o efeito de branqueamento no miolo, tá? Apesar dele ficar mais clarinho por dentro, por fora ele dá uma coloração mais amarronzada. As gorduras, né, que é a manteiga, a margarina, o óleo, a banha, ela vai deixar a sua massa mais flexível, né? Vai deixar a sua massa, aquela massa mais fácil de manusear, tá? Os ovos, além dele ter um valor nutritivo, ele é usado como um emulsificante mesmo. Às vezes tem massa que você coloca e ela tá dura. Você põe o ovo, a gema, principalmente, parece que tá talhada assim na hora que você vai mexer. Aí você põe o ovo, ela dá aquela emulsão e você começa a manusear melhor essa massa, tá? A clara, ela já vem com o sentido de fazer, de rigidez, né? De dar, que o pão cresce, além do glúten que forma na farinha, para dar a estrutura do pão, a clara também às vezes ajuda nessa função, tá? Dele você fazer o pão e ele não voltar. No caso da farinha, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a farinha branca, ela possui glúten, então ela dá a estrutura do pão. Na questão da farinha integral, o glúten está presente, mas ele está em menor quantidade ali, então ele não dá a estrutura, tá? Às vezes por isso que o pão integral ele fica mais pesado, tá? Porque não tem o glúten, a quantidade de glúten, ou para ativar o glúten, você tem que amassar, sovar muito, muito a massa, e às vezes nem assim ele fica tão macio, tá? Quando você faz um pão que é usado só farinha branca, aí sim você vai ter um pão mais macio. O leite, ele vem
também um valor nutritivo para agregar ali no pão e o amolecimento dessa massa, tá? O sal, ele já ajuda, ele vem já ressaltar o sabor do pão, que então você tem um sabor doce, um pão doce, mas se você não colocar o sal, ele fica muito doce e você não sente o sabor nem do pão. Então, ele vem para controlar essa docidade aí do pão. E controlar também o crescimento do fermento, tá? Porque às vezes você põe, aí ele controla, ele faz o pão crescer, ele não deixa a massa ficar ele não prende tanto a massa igual o açúcar. Então ele solta um pouco o ar que está lá dentro. E o fermento, lógico, dá a leveza à massa, tá? Fermento biológico. Pão, a gente usa fermento biológico. Para a questão de bolo, né, de biscoito, você vai usar o fermento químico, que é o de pozinho, tá? Aqui a gente tem o fermento biológico de pozinho também, tá bom? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Aí a gente segue no de pozinho, você vai seguir as orientações do fabricante ali, que é a quantidade, acho que o pacotinho tem 5 gramas ou 15 gramas, e você vai seguir aquela quantidadezinha ali para a quantidade de 1 quilo de farinha de trigo, tá bom? Pontos importantes que a gente vai falar para você fazer uma boa receita, né? Para o seu pão seguir certinho. Então, o primeiro passo que a gente fala, que é um ponto importante de você estar observando, é ler a receita antes de fazer a preparação, tá? Avaliar a qualidade dos ingredientes, reunir todos esses ingredientes, tudo certinho ali, você já deixa separadinho, para que você não precise sair correndo. Esqueci a farinha lá no armário. Aí até você deixa o fermento ali, vai lá no armário buscar a farinha. Então, até você ir lá buscar a farinha, o seu fermento já deu o tempo dele. Então, você tendo os ingredientes ali perto, é melhor para você. Então, primeiro meça todos os ingredientes e depois você começa a sua preparação, tá? Utilize as quantidades sempre adequadas. Por quê? Porque tem as proporções. Não adianta você pôr muita água e depois você ter que socar a farinha ali dentro. Não. Então, a gente tem que seguir, né, a quantidade que pede na formulação, ou se você for criar uma receita, né, ter a proporção ali de quantidade de farinha e de água que você vai utilizar. Geralmente as farinhas elas pedem em torno de até 60% de água, tá? É isso. E respeita as temperaturas estabelecidas ali para o cozimento, tá bom? Que é importante também. Outro ponto importante é a temperatura do forno. Às vezes a gente não tem um termômetro, né, para medir a temperatura do forno, para acertar a temperatura média de assar, do pão ali de assar. Então a gente vai pedir aqui a gente tem uma média, tá? Quando a sua formulação pedir uma temperatura baixa, o meu forno tem baixo, médio, moderado, quente. O que significa isso? A baixa vai de 120 a 180 graus, a moderada de 180 a 200 graus, a quente 200 a 230 graus e a muito quente 230 a 290 graus, tá? Então, varia essa variação de temperatura do forno. Se você tiver um termômetro, é excelente, né? Mas nem sempre a gente tem termômetro nos fornos que a gente trabalha aí, tá? Aqui, então, a gente está entrando na parte mesmo da formulação, tá? Eu vou passar a receitinha para vocês, né? Que é os ingredientes que a gente vai estar gastando e a gente vai estar lendo essa receita
porque daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando um videozinho para vocês. Então, nos ingredientes que a gente vai gastar, 1 quilo de farinha de trigo branca, 1 quilo de farinha de trigo integral. Tá vendo que é meio a meio? Você pode usar, sim, um pouco mais de farinha integral e um pouco menos de farinha de trigo branca, tá? Que aqui tá 50%, mas o pão integral você pode fazer até com 75% de farinha integral. Pode fazer com 100%? Pode, mas seu pão vai ficar bem firme, tá? Você tem que saber que você vai ter um pão bem firme. Por quê? Por causa da farinha branca que tem o glúten. Aí, como é que eu vou fazer para esse... não queria comer a farinha branca. Então, você substitui pelas farinhas que não tem glúten, que é o caso da farinha de amêndoa, farinha de coco, igual eu já falei lá atrás. 200 gramas de açúcar mascavo, 20 gramas de sal, 1 litro de água morna, morna para fria, tá, gente? 50 gramas de fermento biológico, 100 ml de óleo, tá? Aí no preparo a gente tem uma sequência. A gente vai juntar o açúcar mascavo, o sal, o fermento, mexer bem até dissolver o fermento, acrescentar água morna, misturando bem, juntando a farinha integral e depois a farinha branca aos poucos. Então, primeiro vem a integral, depois você vai incorporando a branca. Sovar bem, modelar os pães, deixar crescer e assar numa temperatura média de 200 a 250 graus. Então, é uma temperatura moderada para quente. Aqui eu pus 250, mas na verdade, moderada para quente, 200 a 250. Esfriar e embalar, tá bom? Agora a gente vai dar uma paradinha aqui, a gente vai para o nosso vídeo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para terminar o custo de produção. Até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bom? Como falei para vocês na aula teórica que vocês acabaram de assistir, nós vamos ir agora para a prática. Estamos aqui na agroindústria e vamos estar aqui, né, já com os equipamentos para estar entrando lá na parte limpa. Então, a gente está aqui com a touca, máscara, o jaleco, né, sem os anéis, sem os brincos, sem esmaltes. Então, gente, agora nós vamos preparar nossa solução de higienização. Então, nós vamos utilizar 10 litros de água e para equipamentos e mesa, 200 ml com cloro ativo. Nosso cloro ativo aqui é a água sanitária a 3% de cloro ativo, tá? Então, de acordo com essa tabela, nós vamos estar usando 66,6 ml de água sanitária a 3%. No nosso caso, 2 colheres de sopa e meia de água sanitária. Agora nós vamos para a parte prática, tá? A nossa água sanitária é 2 colheres de cloro ativo em 10 litros de água, tá? 2 colheres e meia. Mexemos um pouquinho e vamos mergulhar os nossos vasilhames. Esses vasilhames vão ficar aqui por 10 minutos. Após esse tempo, nós vamos retirá-los, tá? Deixar escorrer bem. Se precisar dele seco, a gente vai utilizar o papel toalha para estar secando esses equipamentos. Então, gente, aqui nós agora estamos já dentro da indústria, né? Na parte limpa, já estamos aqui com os ingredientes medidos. Tem uma farinha branca, a farinha integral, 1 kg de farinha branca, 1 kg de farinha integral, 50 gramas de fermento biológico para pão doce, 200 gramas de açúcar mascavo, 20 gramas de sal, 100 ml de óleo e 1 litro de água. Essa é a nossa receita e a gente vai começar agora o processamento dela.
vamos iniciar agora o nosso, praticamente, né, o nosso pão aqui. A ordem primeiro que vem aqui é o nosso açúcar mascavo, tá? O nosso sal, o nosso fermento. Tá? Aí a gente vai misturar, dar uma misturada boa nele. A gente peneirou, então a gente peneirou açúcar para tirar os torrãozinhos, peneiramos a farinha, tá? Vamos colocar a água morna, 1 litro de água morna. Mexer até dissolver os ingredientes. Como eu já disse, a função do sal, além de ser da gente dar o sabor, a gente tem a função também de ativar, tanto ele quanto o açúcar, ativar o fermento, tá? No caso da água morna, tem gente que fala assim, mas pode usar água gelada? Quando você vai bater o pão em batedeira, você pode usar água gelada ou fria, porque a batedeira, ela te dá ela demora mais e isso o fermento vai argindo e vai esquentando a massa, tá? Aqui a gente vai pôr o óleo. A sova desse pão sovar na mão é sempre complicado, mas a gente consegue sovar para dar o ponto que a gente quer, tá? Então aqui a gente pôs o óleo aqui e agora a gente vai pôr primeiro a farinha integral, tá? Vocês podem colocar toda a farinha integral aqui, tá bom? Porque a farinha branca é que vai vir aos poucos. A farinha integral aqui já tá bem misturada. E a gente vai colocar a farinha branca aos poucos, tá? Não tem jeito de fazer pão sem pôr a mão, tá? Não tem. Então, por isso, a mão tem que estar bem limpinho. E nem sem fazer bagunça. Como eu já sou boa, estabanada, já vamos na bagunça aqui na mesa. Por isso, a bancada tem que estar bem esterilizada, tá bom? A gente vai colocando, vocês vão chegar num ponto que vocês não vão conseguir mais mexer dentro da bacia de vocês. Passar a massa para a bancada. E sempre colocando aqui aos poucos, tá bom? Aí aqui, gente, ó, nós vamos colocando a farinha, tá? E sovando a massa. A massa tá começando a despregar da mão, tá? Sinal que ela tá começando a entrar no ponto. Aqui, o pão tá começando já soltou da minha mão e agora eu vou só sovar, tá? Não usei toda a farinha, tá bom? Gente, põe 1 quilo, mas a própria massa e o tipo de farinha que vocês estão usando vão falar a quantidade de farinha que você vai pôr nessa massa. Cada farinha responde de uma forma, tá? Posso usar essa farinha que a gente está usando. É uma farinha de padaria, é a farinha dura, igual eu falei para vocês. Mas vocês podem estar usando a farinha mais refinada, é a farinha normal que acha no mercado. Ela só não vai dar um pão tão bom. Quer dizer, ela dá um pão bom, mas não tão bom. Ó, já soltou todo. Só sovar. Sovar, sovar e sovar. Gente, ó, sovando bem, tá?
puxa. Então, gente, a massa tá terminando de sovar, tá? A gente foi colocando a farinha aqui aos poucos na mesa, bem pouquinho, porque vamos sovando, ela já tá bem enxuta. Agora é só criar o glúten. Um tempinho já tô sovando a massa, tá? A gente não vai chegar num ponto de véu perfeito, porque é uma massa sovada na mão, tá? Mas a gente vai polvilhando assim um pouquinho de farinha, pouquinho mesmo, só para ela não grudar, tá bom? E a gente chega no ponto da elasticidade, que é o que a gente rasga a massa. Vocês podem ver que a massa tá rasgando, ó. Tá? Ó. E aqui ela vai formando o que a gente chama de véu, que é quando você estica, e ela vai, essa massa quando é sovada numa máquina, ela fica transparente. Aqui a gente, tá vendo que ela tá elástica? Esse é o nosso ponto, tá? Então agora, antes da gente modelar o pão aqui, vou falar da forma. A gente, às vezes as pessoas untam e colocam farinha na forma. Não há essa necessidade, tá? Você vai vir, vai polvilhar a farinha dentro, tá? Só jogar. Jogou e deixou lá. Jogou. Tá bom? Aí a gente vai modelar o pão agora. Aqui, esse pão, ele vai ter um rendimento de 4 a 5 pães grandes, tá? Se vocês quiserem fazer pães menores, a questão da modelagem fica a cargo de cada um, tá bom? Depois que a gente modelar, aí a gente vai deixar crescer, tá bom? Então, gente, eu dividi a massa aqui, tá? Em porções. No nosso caso aqui, deu 6 porções de 500 gramas. Então, nós vamos ter 6 pães de 500 gramas, tá? E a gente vai começar a modelar. Você estica, dobra. Vira, estica, dobra. Por que que a gente tá fazendo isso, tá? Porque você tá dando aquelas alvéolos que ficam dentro do pão, tá? Ó, esticou, dobrou. A sua modelagem, você que faz, tá? Mas as dobras na massa é interessante a gente estar fazendo, tá bom? A gente modelou, dobrou, tá? Só para dar uma ajeitadinha na textura do pão aqui, para ele ficar bonitinho, tá? Vai ficar um pão bem ajeitadinho, né? Como diz mineiro. Vamos ajeitar o pãozinho aqui de vocês, a gente colocar na nossa forma. Tá? A gente vai colocar na forma e deixar esse pãozinho crescer. Ah, vou tirar aqui um pedacinho, uma bolinha, pra gente marcar o crescimento, tá? Pra eu ensinar pra vocês o tempo de crescimento. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que vai crescer, né? Então a gente vai tirar um pedacinho aqui, uma bolinha, e vamos colocar num copo de água assim que a gente acabar de modelar o pãozinho. Então, os pães estão modelados, né? E a gente agora vai fazer o teste da bolinha. A gente vai pegar um copo d'água, colocar a famosa bolinha ali dentro. É o tempo dela subir, tá? Os pães vão estar
já com o crescimento que a gente deseja, tá bom? Então, gente, após 30 minutos, 35, para ser mais exato, nós tivemos o crescimento dos pães, eles já duplicaram de tamanho, a bolinha já subiu e agora a gente vai para o forno, tá? Uma temperatura média de 180 a 200 graus por 40 minutos. Se por acaso o forno de vocês estiver um pouco mais quente, aí ele, lógico, vai assar um pouco mais rápido. Então, agora a gente vai, o forno já está pré-aquecido e a gente vai colocar aqui por 40 minutos, ok? Então, agora a gente, após 40 minutos, nós vamos retirar os nossos pães do forno. Espetáculo. Então, gente, agora nós chegamos na melhor parte, né? Estamos aqui com nossos pães pronto e aqui pra gente provar, para saber se tá gostoso mesmo. E o nosso rendimento foram 6 pães de 500 gramas, tá? A validade, como eu já falei para vocês, é vocês mesmos que são responsáveis pela validade, mas em torno de 5 a 7 dias. Então, gente, vamos provar o nosso pão, né? Ó, vocês verem que ele tá um pão macio. Gente, ó, então vamos experimentar o pão pra gente ver aqui a textura, tá? Um pão bem macio. Estão vendo que as dobraduras, ó, te permite fazer esses desenhos na massa. Vamos ver se tá gostoso, né? Então, gente, a gente tá voltando aqui, né? Vocês viram como a gente fez na prática. E agora a gente vai falar um pouquinho do custo de produção, tá? O que é o custo de produção e por que a gente faz esse custo de produção, né? A gente volta aqui para, lembrando que às vezes tem alguém que está assistindo aqui e quer fazer o pão para ter uma renda extra. Então, a gente dá uma pincelada no custo de produção, que nada mais é do que você somar o custo fixo, tá? Que seriam os ingredientes, que são farinha, sal, açúcar, fermento, óleo, e com o custo variável. O que seria esse custo variável? Seriam o que engloba todo o resto, tá? A embalagem, a luz, o gás, a etiqueta, a energia, mão de obra, depredação dos equipamentos. Isso é o custo variável. Você pode somar cada um deles, existe, né? Tem jeito de você determinar cada um desses custos, ou você pode fazer o custo fixo aqui em torno do 25% a 30% do custo fixo. Então, por exemplo, meu custo fixo deu R$10 dos ingredientes, do sal, da farinha, e eu vou pegar 30% disso. Então, de R$10, eu tiro 30%, vão dar R$3. Vou somar, vai dar R$13, né? Soma o custo fixo e o custo variável. E aí eu vou acrescentar o meu lucro. Qual é o lucro que eu quero ter? Aí você fala assim, eu queria ter um lucro de 100%. Tá, você pode ter um lucro de 100% no seu produto, né? Mas esse pão vai sair muito caro. Às vezes você não vai conseguir vender ele pelo esse lucro de 100%. Então, hoje no mercado, o que é aplicado nesse lucro? Geralmente varia de 30%
a 50%, tá? Aí você vai pôr esse valor aí, agregar, né, nos R$ 13 lá, que seja, e que seria, vamos pôr 50%, daria 6,50, ficaria numa receita a R$ 20,50, e você vai dividir esse valor pela quantidade de pães que você fez, né? Então, por exemplo, valor unitário aqui na nossa produção vai dar 4 pães, né? Grandes, e deu 4 pães, e você vai dividir 20 e 50 por 4, vai dar em torno de 5 e 15, né? Mais ou menos. 5,15 é o valor do seu pão para você vender já com um lucro de 50%, tá bom? Então, esse custo e esse é o que você vê que é um pão mais caro, mas é um pão também com uma qualidade mais caro do que o mercado. Às vezes nem chega a ter ficado tão mais caro do que no mercado do industrializado, né? E a gente termina aqui, tá? Na questão do nosso curso. Eu agradeço muito a vocês, tá? Por ter participado conosco aqui do curso de processamento de pão integral, e espero que vocês façam ótimos pães.